futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes, está começando neste momento no YouTube e também no Facebook do Jânio Araújo, o Pesqueira Esportes deste sabadão, dia 27 de julho de 2024. No oferecimento de Universo da Festa, vereador Professor Vavá, Campos Supermercados e a página Pesqueira Ordinário, vamos aos destaques do programa de hoje. Pesqueira vai disputar a Série A3 do Campeonato Pernambucano. 12 equipes estiveram presentes no arbitral, mas 4 foram barradas. A gente vai explicar tudo o que aconteceu, fórmula de disputa, início, tudo aqui no programa de hoje. Também vamos trazer os campeonatos regionais em reta final. Campeonato do Seminário, a Taça Zé Toninho, o Baixa Grande já começando o mata-mata. Hoje tem final no minicampo da Portuguesa e amanhã começa definições lá no Campeonato da Pitanga. Tem também a Copinha da Amizade lá de Senharó no mata-mata. Copa do Interior começando amanhã para os clubes da região. Vamos saber, para as seleções da região, melhor dizendo, vamos saber quais são os jogos e também trazer o restante do elenco da seleção de Pesqueira. Tem atletismo também aqui no nosso giro regional, além de amistosos e muito mais. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos um timaço, não só de futebol, né? Um timaço do rádio, a Rádio Difusora de Pesqueira nos anos 80. Tem o Palmeirinha, bicampeão pesqueirense em 1990. Tem a seleção de Pesqueira no amistoso contra o Porto em 1997. E o Pesqueira Futebol Clube na campanha vitoriosa de 2017. No segundo bloco, o bloco pernambucano, tem o campeonato da Série A2, tem o Sub-20, tem Esporte Náutico e Retrô nos campeonatos brasileiros, além do Santa Cruz. Também nós temos do Giro Nacional e Internacional, muita Olimpíada. Desculpa, tem placar da rodada, agenda do fim de semana, aliás, da semana e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no YouTube, não paga nada. Se estiver no Facebook, basta me seguir. Nas duas plataformas, deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Campeados, agora tem um novo endereço para melhor lhe servir. Mais um tempo com mais variedades de produtos e ainda mantendo os melhores rendimentos da cidade. Temos adega, padaria, hortifruti, produtos de limpeza, açougue em geral e muito mais. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, no antigo prédio do Todo Dia. Organização Zé Maria Campos e Família. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. No Universo da Festa tem tudo para a sua bomba, desde os acessórios até os presentes, uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. Estamos de volta com o Pesqueira Esportes deste sabadão, no oferecimento de Universo da Festa, vereador Professor Vavá, Campos Supermercados e a página Pesqueira Ordinário, a melhor resenha da cidade. Bom, vamos começar aqui o programa de hoje falando do Campeonato Pernambucano da Série A3. Na última quinta-feira aconteceu o arbitral de preparação que definiu a fórmula de disputa e também previsão de início do campeonato. O campeonato teve 12 equipes presentes no arbitral. As 12
definiram a fórmula que será de pontos corridos, somente jogos de ida, ok? Não vai ter semifinal, não vai ter mata-mata. Então todos vão jogar contra todos e os 2 primeiros colocados vão subir. No final acabaram tendo apenas 8 equipes. Além do Pesqueira Futebol Clube, o 7 de setembro de Garanhuns, o Águia, que é de Cumaru, o América, tradicional América, 6 vezes campeão pernambucano, o nosso maior rival, o Belo Jardim, o 1º de Maio de Petrolina, o único campeão pernambucano do interior, o Salgueiro, o Xangrande também vai participar. Também estiveram presentes o Caruaru City, o Serrano, o Atlético Torres e uma novidade, o Guarani de Camaragibe. Mas essas equipes não vão disputar. Por quê? O Guarani é uma equipe amadora e não fez a inscrição, ou seja, não fez a solicitação para disputar o campeonato. Então, como não entregou essa solicitação no tempo limite, que era na última quarta-feira, dia 24 de julho, acabou não perdendo a chance de estrear no futebol profissional. Já as outras 3 equipes, o Caruaru City, o Serrano e o Atlético Torres, estavam em dívidas com o TJD, então não tiveram a apresentação da zerada, né, do caso da declaração zerada de dívidas. Disseram que iriam pagar, mas só que tinha esgotado o prazo. O prazo também era 24 de julho, estava lá no arbitral. E aí teria que todas as equipes concordarem com a presença deles. Então as equipes desta vez negaram, que faz com que tenha uma mudança, né, na federação. Né? Se fosse para a federação deixava. Mas os clubes se uniram e realmente não permitiram dessa vez que tivesse um alongamento do prazo. Então 8 equipes vão disputar, equipes tradicionais como América, como o próprio Salgueiro, já campeões pernambucanos, nosso rival Belo Jardim, 1º de Maio, que também tem a rivalidade do Xangrande, que quando subiu em 2012, subiu juntamente com o Pesqueira. Então vai ser uma Série A2 muito disputado. Início previsto para 21 de setembro, então tem mais de um mês. Já sobre informações que o Pesqueira, que vai ter o técnico Laelson Lima, vai se apresentar no próximo dia 5, para aquelas primeiras semanas de teste. Teve a peneira na semana passada. Então, dia 5 de agosto está prevista a apresentação do Pesqueira Futebol Clube, que vai ter mais de um mês para se preparar para o Campeonato Pernambucano da Série A3. Inclusive, estou com saudades daquele Joaquim de Brito lotado. Amanhã vai ter Copa do Interior. Daqui a pouquinho a gente vai falar dela, tá ok? Então é isso. Série A2, Série A3, melhor dizendo, valendo 2 vagas para a Série A2. A partir de 21 de setembro, 8 equipes brigando por 2 vagas. Vamos começar agora o nosso giro regional aqui. Vamos começar pelo Campeonato do Seminário. Amanhã vai ter a 21ª rodada, dia de rodada dupla no caso, né? Lá em Roçadinho mais uma vez, mas terá apenas um jogo, Quarentão do Prado e Sateliense. O outro jogo foi cancelado porque o Liverpool no grupo B já não tem mais nenhuma chance de classificação e acabou desistindo do jogo. Vai pagar a taxa do jogo, ou isso vai evitar uma punição. O Guarani de Alagoinha, por sua vez, também vai pagar a taxa do jogo e não vai precisar se deslocar até Roçadinho para confirmar o WO. Então esses pontos vão ser computados apenas amanhã, após a rodada, e Guarani vai assumir a liderança, já é o líder, né? Mas vai abrir mais 3 gols de saldo e 3 pontos em relação ao Continental do Beira-Mar, que briga pela primeira posição. Embora ser primeiro ou ser segundo, tanto faz, né? Que vai ter a mesma vantagem do empate na partida de quartas de final, e o Continental do Beira-Mar não perde mais essa posição. Então o Continental do Beira-Mar, no mínimo, é o segundo colocado. Os 2 times vão ter vantagem de empate e só se enfrentariam numa eventual final. Tá ok? Já no outro jogo, entre Quarentão do Prado e Sateliense, aí as 2 equipes têm interesse. O Sateliense ele é lanterna no grupo A, mas se vencer ele vai a 6 pontos, que é o que tem o Barcelona do Pé de Serra, e ultrapassa no saldo de gols a equipe lá da zona rural. Então o Sateliense joga por uma vitória simples para classificar para o playoff de repescagem. Já o Quarentão do Prado hoje está na situação de playoff de repescagem. E se ele empatar o jogo, pelo menos, ele toma a posição ali do Juventude de Simbres e vai diretamente para as quartas de final. Se vencer, ele ultrapassa também o Juventude do Centenário e aí vai secar o time lá de Giovani na próxima semana para tentar entrar com vantagem do empate na partida de quartas de final. O Barcelona de Senharó já está classificado para as quartas de final diretamente e será, no mínimo,
o segundo colocado. O time do Quarentão do Prado teria que tirar 7 gols de saldo para poder ultrapassar o Barcelona de Ceará. Então o Barcelona de Ceará aí está praticamente garantido no mínimo em segundo lugar. Então essa situação da Taça Zé Toinho, faltando apenas 2 domingos para terminar esta primeira fase. E outra briga que está boa é a briga da artilharia. Veja que eu já tirei os jogadores com 2 gols, né? Só deixei só quem tem 4 e quem tem 3. Dividindo a artilharia com 4 gols, tem o Paulinho do Juventude do Centenário, Dengoso do Barcelona de Pé de Serra e o Edinaldo do Barcelona de Ceará. Todos ainda estão na competição, embora o Barcelona de Pé de Serra já encerrou a sua participação na primeira fase, mas está na zona de classificação. Já no segundo lugar ali com 3 gols, também somente equipes que ainda estão na disputa. O Edilson, do Quarentão do Prado, o Luiz Neto, do Guarani de Alagoinha, Elvis, do Barcelona de Ceará e Leandro, a grande surpresa do Ibis, lá o Leandro, que é o filho do nosso saudoso Zé Toinho. Vamos mudar a página, vamos falar agora do Campeonato de Baixa Grande. No último domingo, Flamengo do Chucuruz 0, AP Lubrificantes 3 e Cangaceiros 2, Palmeiras de Canabrava 1. Ficaram assim as situações do grupo. No grupo A, o Campinense de Baixa Grande ficou em primeiro lugar com 9 pontos. O Cangaceiros também tem 9 pontos. A diferença aí foi no saldo de gols, 4-2 para o Campinense. Aí em terceiro ficou o Palmeiras de Canabrava com 8 e o Ipanema em quarto com 8. Eu não sei qual foi o critério que utilizaram, já que eles empataram em tudo. Aí deve ter sido confronto direto ou alguma situação. Perguntei ao meu amigo Ildis Márcio, mas ele não respondeu. Se é terceiro ou se é quarto colocado aí nesse caso, aí só vai mudar o adversário. Já no grupo B, o AP Lubrificantes liderou com 12 pontos, foi a melhor equipe da primeira fase. Corinthians da Caixa d'Água e América do Prado ficaram no 8, a diferença aí no saldo de gols, 1-0 para o Corinthians. E o Flamengo do Chucuruz ficou com 7 pontos. As quartas de final já começa amanhã. Às 8h15 tem o Corinthians da Caixa d'Água contra o Palmeiras, Corinthians jogando pelo empate. E às 10 horas tem o Campinense contra o Flamengo do Chucuruz, Campinense jogando pelo empate. As outras quartas de final só vai acontecer no dia 11, Cangaceiros e América do Prado, AP Lubrificantes e Ipanema, Cangaceiros e AP Lubrificantes jogando pelo empate. E a briga tá boa também pela artilharia. O Léo do Ipanema lidera com 5 gols. Aí com 4 gols tem o Capela do AP Lubrificantes e o João Carlos do Palmeiras de Canabrava. Com 3 gols tem o Renato do Campinense de Baixa Grande, João Carlos do Palmeiras de Canabrava e o Hinaldo do Atlético da Coab. Com 2 gols ainda tem João Paulo, Janduí e Gustavo do AP Lubrificantes, Preguiça do Campinense de Baixa Grande, pensa no nome, viu? O Trihel do América do Prado, Trihel, e o Pedro Henrique do Fortaleza do Portal e o Éder dos Cangaceiros de Baixa Grande. Falar agora do Campeonato da Pitanga. No último domingo, o Marrom Glacê venceu o Sporting Time A por WO, que significa 1-0. E Botafogo e Nacional Júnior ficaram no empate em 1-1. Amanhã tem mais 2 jogos, e promessa de jogos bons, viu? Às 8h15 da manhã tem o Central City contra o Canabi, e às 10 horas tem o Colorado contra a Chapecoense, vai ter definição aí no grupo B do Campeonato da Pitanga. Falar agora da Copa do Interior, que começou na última quinta-feira. Limoeiro venceu por 1-0 o jogo de abertura. E aí está o grupo B, que é o grupo que a gente vai cobrir aqui no nosso Pesqueira Esportes, que tem Sanharó, Lagedo, Cachoeirinha e também a seleção de Pesqueira. E Pesqueira estreia amanhã no estádio Joaquim de Brito, inclusive com portões abertos, viu? Entrada gratuita. Lembrando que a Copa do Interior é categoria Sub-23. Palmeiras e Cachoeirinha amanhã à tarde, a partir das 3 horas no estádio Joaquim de Brito. Na semana passada a gente apresentou 10 atletas aqui da seleção de Pesqueiras. Vamos apresentar os outros atletas e também a comissão técnica. Tem o Pedro, que é volante. Tem também o João Guilherme, grande João Guilherme, que é o goleiro, deve ser o goleiro titular. Tem o Cauê, que é zagueiro. Marlon, também zagueiro. Cauã, que é volante. Júlio, lateral direito. Biel, também volante da equipe. Pedro Henrique, que joga no meio de campo. O Rian, que é atacante. Tem o Lipe, que é meio campo. Renan, que também é lateral direito. Emerson Zubinha, que é a grande destaque da equipe, craque da equipe, que é jogador de meio campo. Davi, que também joga no meio campo. Tem o Mikael, que é lateral esquerdo.
Janailton Bebê, que também é atacante, e o Ian, que é volante. Agora vamos apresentar a comissão técnica. Tem o Neto, que é o roupeiro da equipe, Pesqueira, que é o auxiliar de preparação física, o preparador de goleiro é o Tonza, André é o auxiliar técnico e o responsável por comandar a equipe é o professor Gabriel, que é o técnico da equipe. Boa sorte à seleção de Pesqueira na estreia e também toda a competição da Copa do Interior. Falar agora de Sanharó, que também vai fazer sua estreia amanhã no estádio Cícero Leite contra a seleção de Lagedo. Jogo às 15 horas, o ingresso ao preço de R$ 5,00 lá no estádio Cícero Leite. Vamos continuar em Sanharó, agora falar da Copinha da Amizade, que também é organizada pela Liga Desportiva. Resultados do último fim de semana, pela categoria Sub-15, o Projeto Esporte Cidadania de Alagoinha venceu o Parmachucuru lá de Belo Jardim por 7-4. Já na categoria Sub-17, um jogo bem equilibrado, Boca Juniors de Pesqueira e Craques do Futuro, também daqui de Pesqueira, ficaram no empate em 1-1, 4-3 para o Boca Juniors nos pênaltis. E outro resultado aí foi goleado. Caruaru City de Pesqueira venceu a escola Marcos Honório por 11-1 na categoria Sub-15. E hoje tem 7 partidas, viu? Começando às 17 horas, pelo Sub-15 tem Caruaru City de Belo Jardim contra o Incentivo, também de Belo Jardim. Pela categoria Sub-13, às 17h40 tem Caruaru City Belo Jardim contra o Kelly Pesqueira. Categoria Sub-13 ainda, às 18h20, tem Incentivo lá de Belo Jardim contra o NET Tupanatinga. Jogos das quartas de final, viu? Ainda pelo Sub-17, às 19 horas, tem o Instituto Meninos e Meninas do Ouro lá de Arco Verde contra o Incentivo Belo Jardim. Às 19h40, também pelo Sub-17, tem o Caruaru City Pesqueira contra o NET Tupanatinga. Às 20h20 pelo Sub-15, tem o Boca Juniors de Pesqueira contra o Inter Arco Verde. Finalmente, para finalizar a noite, às 21h10, pelo Sub-17, tem um jogo de Arco Verde, o Inter contra o Audax. Falar agora do 5º Campeonato de Minicampo da Portuguesa. Resultados da semifinal. O Raja venceu o Bom Sucesso de Laje Grande por 3-1. E a Portuguesa Time 1 venceu o Náutico de Pé de Serra de Sanharó por 2-0. Hoje à tarde, o tempo tá bom, acontecem as finais, viu? Às 14h30 tem a decisão de terceiro lugar entre o Bom Sucesso de Laje Grande e o Náutico de Pé de Serra de Sanharó. E às 16 horas tem a grande final, Raja contra Portuguesa Time 1. Hoje vai sair campeão lá em Laje do Carrapicho. Vamos falar agora de amistoso. Os Gaiatos jogaram essa semana mais um amistoso. Gaiatos lá do meu amigo Júnior. Mais um empate em 7-7, viu? Dessa vez contra o PSG. E dessa vez ele colocou os gols. Negão marcou 3, Galego marcou 1, Guegué também marcou 1 e o Lucas marcou 2 gols. Parabéns aí ao time dos Gaiatos. O Mônaco jogou contra o Barcelona da Coab e perdeu por 1-0 a partida que aconteceu lá no campo de Neno. Falar de amistosos que vai acontecer essa semana, lá no Ipanema, o time da casa vai pegar o Barcelona da Vila Nápoles, jogo a partir das 8 horas da manhã. O Boca de Riacho Fundo, outro time lá de Ipanema, da região de Ipanema, vai até Sanharó pegar o Grêmio de Sanharó. Então, mais uma partida neste domingo, às 8 horas da manhã. E o CDD também vai jogar fora, no campo da Rocinha, contra o Barcelona de Sanharó, a partir das 8h30 da manhã. E vem aí a Copa Arenas Costa lá em Papagaio. Aí já definidos os confrontos das oitavas de final. Desculpa. O tradicional Primavera contra o Juventude, Canarinho contra o Flamengo de Oliveira, União de Salobro contra o Real Madrid, Turma da Pitu contra o Cruzeiro de Pé de Serra, Cachorro Louco contra Los Hermanos, Milho Branco contra Cruz Azul, Garotos da Vila contra o Ajax de Lata Velha e o Continental contra o Independente. Vem aí também grande torneio de futebol de minicampo na aldeia Jatobá. Será no dia 24 de agosto às 8h30.
A inscrição, R$ 120 lá na Arena Mandacaru. Vai ter troféu, medalha, campeão para o campeão e para o vice-campeão. Também vai ter troféu para artilheiro e melhor goleiro. Vagas limitadas. O sorteio será feito antecipado com 50% da inscrição. Tolerância de 10 minutos. E aí também tem a premiação. R$ 2.000 e premiação. Campeão R$ 1.000. Segundo lugar, R$ 500. Terceiro lugar, R$ 300. Quarto lugar, R$ 200. Paradinha do Ribeira vai animar lá a festa. Organização de Irã em Família. Mais informações pelo contato aí. 87981352868. E no dia 18 de agosto vai acontecer o torneio início do segundo campeonato de futebol de minicampo da aldeia Coro Dantas. A inscrição R$ 50, sorteio será no mesmo dia. E após o minicampo terá o sorteio dos grupos do campeonato. O início será às 8h30 e é aberto também para equipes que não estão inscritas no campeonato. A premiação aí, um bode para o campeão, também para o vice-campeão outro bode. Em terceiro lugar, um kit de rum, coca e gelo. Mais informações com o Del pelo contato 87-991-20-2265. E na outra semana, no dia 25 de agosto, começa o segundo campeonato. Premiação de R$ 4.000, a inscrição R$ 200. R$ 40 por jogo para pagar a arbitragem. Vagas limitadas em 16 equipes. Premiação R$ 2.500 para o campeão, R$ 1.000 para o vice-campeão e R$ 500 para o terceiro lugar. Os jogos serão pelo domingo, na manhã, a partir das 8h30 e à tarde, a partir das 14h30. Mais informações também com o Del 87-991-20-2265. E vem aí a primeira Copa Roçadinho de Futebol. Início já previsto para a próxima semana, viu? Inscrições ainda disponíveis ao preço de R$ 600. Serão R$ 10.000 em premiações, mais troféu e medalhas. Campeão R$ 5.000, vice-campeão R$ 3.000, terceiro lugar R$ 2.000, além de premiação individual para o melhor goleiro e artilheiro da competição. A organização do campeonato é do jogador Rogério Oliveira, de Pilela Silva, Leandro Coxinha e também do Júnior Tavares. Tem outro campeonato de minicampo aqui na região, com a organização do Diego Lima e também do Expedito Lopes. R$ 5.000 em premiações. Será no sítio Pé de Serra. As inscrições abertas ao preço de R$ 300 por equipe. Mais informações com meu amigo Expedito pelo fone 87-981-43-5931. Falar agora de atletismo. No último fim de semana teve a disputa do Campeonato Pernambucano Sub-16. E aí está a delegação de Pesqueira, comandada pelo técnico André Carlos. E como sempre trouxemos medalhas, né? Aí o Islan Yuri, que foi ouro no revezamento 4x75 e prata no salto em altura. A Beatriz Freitas só teve ouro, viu? No pentatlo, também nos 300 metros com barreiras e no revezamento 4x75. A Vanessa Lorena, que está aí no centro, na posição de primeiro lugar, também só teve ouro no revezamento 4x75 e também nos 250 metros rasos. Aí tem a Laura Evelyn, que foi ouro no arremesso de peso e prata no lançamento de dardo. Para finalizar, tem a Maria Alice, que foi prata nos 1.000 metros rasos e prata também nos 1.000 metros com obstáculos. Vem aí a Corrida dos Dias dos Pais, mais uma realização do Campos Supermercados, dia 11 de agosto. Serão 5 ou 10 quilômetros. Adquira seu kit, camisa, medalha de participação, número do peito e chip. A concentração será às 6 horas, com largada às 7 horas em frente ao Campos Supermercados. Modalidade Kids, feminino, masculino e PCD. E as inscrições você pode fazer neste site que está aparecendo aí na tela. O www.even3.com.br/corrida-dia-2-pais-campos-475503. Corrida dos Pais Campos Supermercados, 5 e 10 quilômetros. Vem aí no dia 18 de agosto o 6º encontro de trilheiros Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, distrito de Alagoinha. Mais uma realização do Motoclube Cats do Asfalto. Informação com meu amigo Cat pelo fone 87992532040. Boa sorte para quem vai participar das competições amanhã e também hoje. Depois desse show de informações, vamos chamar agora a série dos grandes times do nosso futebol.
Hoje nós vamos ter o timaço do Escrete de Ouro da Rádio Difusora de Pesqueira nos anos 80. Tem o Palmeirinha do Chucuruz, bicampeão pesqueirense em 1990. A Seleção de Pesqueira em 1997 e o Pesqueiro Futebol Clube em 2017. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. E vamos chegando com mais um História dos nossos grandes times. Não é só de futebol, viu? Também tem dos meios de comunicação, como o time nota 10 da Rádio Difusora de Pesqueira nos anos 80. Em pé, Ailton, Evaldo Padil, Arnaldo Marques, Gera Santana, Luiz Kubitschek, Mike Tyson e Pelé. Agachados, Evanildo Márcio, Eudes Mário, Luiz Marques, Silvio José e Eurivaldo Jatobá. Agora vamos com o Cruz, bicampeão pesqueirense em 1990. Em pé, o técnico Zé Francisco, Marcelo, Toninho, Fabrício, Sandro, Valdir, Deca e Walter. Agachados, Carlos, Adegilson, Concha, Zelito, Júnior, Ari, Lila e Vando, além do garotinho Júnior, aí o Ponhonha. Agora vamos com a Celesteira, amistoso contra Porto nos dias do aniversário da cidade em 1997. Em pé, Chicão, Boró, Vavá, Bosco, Pichito, João Eudes, Itamar, Deca, Marola, Moacir, Gijo e Ilane. Agachados, Concha, Demi, Bozon, Márcio, Marcos, Marquinhos, Evânio, Dó, Lila, Carlos, Zelito e Essinho. Para finalizar, vamos com o Pesqueira Futebol Clube na campanha campeã de 2017, jogo contra o 7 de setembro no JB. Em pé, Índio, Erivelton, Abatá, Cadinho, Evandísio, Betão e Zé Branco. Agachados, Fabinho, Rogério, Madison, Vander, Daniel, Severino e Mielsa, além do garotinho Vinícius aí na cadeira de roda. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E vamos voltando com o Pesqueira Esportes deste sábado, no oferecimento de Universo da Festa, Vereador Professor Vavá, Campos Supermercados e a página Pesqueira Ordinário. Bom, vamos começar o bloco do futebol pernambucano, começando pelo campeonato da Série A2. Vamos trazer aqui a tela, vamos trazer da arte aqui na tela. Chegando agora. Os resultados da quarta rodada: Ipiranga 0, Cabense 1, Centro Limoeirense 0, Ipojuca 3, Jaguar 2, Ibe 0, Atlético Pernambucano 0, Vitória 2 e Veracruz 0, Decisão Sertânia 1. Ontem, abrindo a quinta rodada, Jaguar 1, Ipiranga também 1. Hoje, às 15 horas, tem Ibis e Veracruz, Vitória e Centro Limoeirense. Às 16 horas, tem Ipojuca e Cabense. Amanhã, às 15 horas, tem Decisão Sertânia e Atlético Pernambucano. Classificação por enquanto: Vitória das Tabocas lidera com 12 pontos, 100% de aproveitamento. O Decisão Sertânia tem 10 pontos, a Cabeça tem 9, Ipojuca tem 8, Jaguar e Ipiranga, que jogaram ontem, tem 5 pontos, mas um jogo a mais. Veracruz tem 4 pontos, Centro Moreirense também tem 4 pontos, na zona de rebaixamento tem o Ibis com 1 ponto e o Atlético Pernambucano, que ainda não pontuou na competição. Lembrando que aí os dois primeiros classificam para as semifinais, do terceiro ao sexto para as quartas de final. Falar agora do Campeonato Pernambucano Sub-20. Os jogos de ida, né? Retrô e Náutico ficaram em 0-0 no último sábado lá no CT do Retrô. E no CT do Sport na segunda-feira, com 2 gols do pesqueirense Micael, o Sport venceu o Santa Cruz de virada por 2-1. Já ontem, já aconteceu o jogo de volta nos aflitos. O Retrô classificou, venceu o Náutico por 2-0. E no estádio do Arruda, amanhã às 15 horas, tem Santa Cruz e Sport. O Sport jogando pelo empate para ir à final do Pernambucano Sub-20. Vamos mudar aqui rapidamente, vamos falar do Brasileirão da Série B. Primeiro começando com os resultados da 17ª rodada. Santos 4, Coritiba 0, Chapecoense 1, Sport também 1, Operário 0, Novo Horizontino também 0, Mirassol 0, Avaí também 0, Ituano 0, América Mineiro também 0, Ponte Preta 2, Vila Nova 0, Brusque 1, Paysandu 0, Amazonas 1, Guarani também 1, Goiás 1, CRB também 1 e Ceará 4, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Abrindo a 18ª rodada ontem, o Ituano e o Vila Nova ficaram no 0-0. Foi um resultado até bom para quem briga lá em cima, esse tropeço do Vila Nova. Hoje, às 17 horas, tem Mirassol e Operário de Ponta Grossa, Coritiba e Chapecoense
E às 18 horas, aí tá 21 horas porque tinha mudado, mas agora voltou, será às 18 horas, Sport e Ponte Preta. Amanhã às 16 horas tem Guarani e Brusque, 18h30 tem América Mineiro e Ceará, CRB e Santos. Na segunda-feira às 18h30 tem Paysandu e Novo Horizontino, Goiás e Amazonas. E na terça-feira, fechando essa rodada, tem às 21 horas Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto. Santos lidera com 32 pontos, o Vila Nova, que já jogou na rodada, tem 29, América Mineiro tem 28 e Novo Horizontino fecha o G4 com 27. O Sport está em nono lugar com 25 pontos, mas a 2 pontos do G4 e com 2 jogos a menos. O Sport que demitiu o técnico Mariano Souza. Na zona de rebaixamento tem o Botafogo de Ribeirão Preto com 18 pontos, o Brusque também tem 18, o Ituano, que já jogou na rodada, tem 13 e o Guarani tem 8 pontos. E o Sport tropeçou no meio de semana, estava vencendo o jogo por 1-0 até os 52 do segundo tempo e sofreu um empate da Chapecoense, até merecido por sinal. O Sport pagou para levar esse gol, que a gente vai ver os gols deste jogo agora e depois a gente já vai direto para a ficha do jogo, tanto desse da Chapecoense como para o jogo de hoje contra a Ponte Preta. Sport roda a bola pelo meio com o espaço. O Felipe olha para frente, o toque para o Zô, vem o Sport, Fabrício Domingos, gol! Um toque com muito carinho, o Fabrício ganhou na velocidade de 2 marcadores, forte para marcar o primeiro gol do jogo. Na frente o Sport, mais uma vez, chute potente de Fabrício Domingues. Bruno Leonardo, de novo dispara o Mailton, ele entra na área, gol! Pata o jogo aos 50 minutos do segundo tempo. Jogada do Mailton, gol de Mário César. Bom, vamos para a ficha desse jogo. Chapecoense 1, Sport também 1. Foi válido pela 17ª rodada. Jogo que aconteceu na Arena Condá. Fabrício Domingos abriu o placar aos 28 do primeiro tempo e Mário Sérgio, aos 50 do segundo tempo, empatou a partida. A gente teve uns travamentos aí nas imagens. Peço desculpa, imagens da Rede Globo e também do Sport TV. A Chapecoense formou de Cavicchioli, JP Galvão, depois Mailton, Bruno Leonardo, Doma e Mancha, depois Perotti, Auremi, depois Rafael Cavalheira, Tarek, depois Giovanni Augusto e Marlone, Daniel Cruz, depois Tomás, Massinho e Mário Sérgio, o técnico Humberto Luzer. Já o Sport formou de Kaique França, Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Chico e Dalber, Felipe e Fabrício Domingues, depois Fábio Matheus, Lucas Lima, depois Tite Ortiz, Cristian Barleta, depois Pedro Vilhena, Lene Lobato, depois Pablo Diego e Zé Roberto, depois Dieguinho, técnico Mariano Souza. O árbitro da partida foi João Vitor Gobi, de São Paulo, assistido por Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrino Nogueira, todos de São Paulo, inclusive o VAR de Thiago Duarte Peixoto. Sport volta a campo hoje, pela 18ª rodada, às 18 horas na Arena de Pernambuco. Sport TV e Premier transmite esse jogo contra a Ponte Preta. O Sport deve ir a campo de Kaique França, Rosales, Luciano Castan, Alisson Cassiano e Dalber, Felipe, Fabrício Domingos e Lucas Lima, Lene Lobato, Cristian Barleta e Zé Roberto, o técnico interino César Lucena. Lembrando que o Sport contratou o técnico Guto Ferreira, mas que não estreará hoje. Ponte Preta deve ir a campo de Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio, Castro, Dudu Vieira, Elvis e Dodô, Matheus Regis e Gé. O técnico é o conhecidíssimo campeão da Copa do Brasil em 2008 pelo Sport, o Nelsinho Batista. A arbitragem do Rio Grande do Sul, Luiz Guimarães Riachecor-Horn no apito, Lúcio Biesdorf Flor e Maurício Coelho Silva Pena nas bandeiras. O VAR será do Rio de Janeiro, Paulo Renato Moreira de Coelho. Boa sorte ao Leão. Vamos mudar de assunto agora, falar do Brasileiro da Série C. Resultados da 14ª rodada. Londrina 2, Caxias 0, São Bernardo 0, Ferroviária de Araraquara também 0, Tombense 1, Figueirense também 1, Volta Redonda 3, Ipiranga 0, São José 0, Aparecidense 1, Náutico 2, Atlético Clube 2, daqui a pouco os lances desse jogo, Botafogo da Paraíba 1, ABC 0, Confiança 1, Ferroviário do Ceará também 1, Remo 2, CSA 1, Floresta 1, Sampaio Correia 0. 15ª rodada começando hoje, às 17 horas com Sampaio Correia e Náutico, daqui a pouco a ficha técnica desse jogo, Figueirense e Remo, 19h30 Tombense Atlético Clube, 16h30 de amanhã Ferroviário do Ceará e
CSA, Caxias e São José, ABC e São Bernardo. Às 19 horas, Confiança e Volta Redonda. No mesmo horário, Ipiranga e Botafogo da Paraíba. Na segunda-feira, Ferroviária de Araraquara e Londrina, Aparecidense e Floresta, esses jogos às 20 horas. Botafogo lidera com 31 pontos, Atlético Clube e Volta Redonda tem 29, São Bernardo e Ferroviária tem 28, Londrina tem 23, esses 5 primeiros bem encaminhados, viu? Depois todo mundo na briga, Londrina 23, Tombense 20, Ipiranga 19, o Remo também tem 19, assim como o Figueirense já fora do G8. E o Náutico tá ali, 2 pontos em 11º com 17. Na zona de rebaixamento tem Aparecidense, Ferroviário, Caxias e São José. Vamos aos gols do jogo. Náutico 2, Atlético Clube 2. A narração e as imagens é do Nosso Futebol. E lá vamos nós! Bola rolando nos aflitos para Náutico e Atlético. Mais ataque da equipe mineira. Levantamento efetuado, bola fechada. A saída precisa do goleiro David. Arnaldo, lado esquerdo, bola Bruno Mezenga, devolveu Paulo Sérgio. Bola vez, pós, passe no Djalma, Alanção Carioca, cruzou. Gol, gol, gol! Gol do artilheiro! Alemães não falha nunca! Do torcedor do Timbu. Está com muita dificuldade para sair jogando o Náutico, né? Como marca alto, por cima, como joga bem a equipe do Atlético. Jonatas, essa é a entrada da grande área, batida pro gol, a bola do Edson Miranda. Polvidiero, autorizado, levantamento feito na grande área, saída com o soco do goleiro, toque de cabeça na direção do gol. Fora da zona de perigo, olha, passou, contra-ataque, Polvidiero no mano a mano, encarou o colombiano, passou pela marcação ele, olha o goleiro, salva, sensacional, David. Polvidiero. Vai pra cima do Matheus Ludwig com espaço. Cruzamento, toque de cabeça no Jonatas. Bote pra trás, Gustavo Maia. Liso, no drible, do primeiro, segundo. Cobrado na grande área, tentou o Mezenga. A bola vai saindo pela linha de fundo, Yuri evitou. Matheus Ludwig, baixo a tentativa do Marco Antônio. Ela foi pra linha de fundo. Avança, inversão de bola, boa bola da esquerda. Polvidiero cortou pra dentro, o colombiano partiu, bateu. A bola foi pra linha de fundo. Jogo para o Timbu, Felipe Ferreira, Matheus Ludwig, cruzou na grande área, gol, gol, gol! Lado direito, cobra com a perna esquerda, lança na grande área, o toque de cabeça, gol, gol, gol! Gol do Atlético! Torcedor visitante, né? Tem que deixar esse local destinado a esse vazio nos aflitos. Tentativa de fora do Denilson. Com desvio, a bola recuperada pelo goleiro dele na defesa. Recupera para o Timbu. Trabalho na esquerda. As imagens estão um pouquinho travando. Mas vamos lá, vamos por aqui. Bom, o Náutico, desse jogo 2-2, o Náutico formou de David, Matheus Ludwig, o Endel Lessa, Irã, Islan e Arnaldo, depois Luan, Souza, Marco Antônio, depois Felipe Ferreira e Patrick Alan. Gustavo Maia, depois Caion, Bruno Mezenga, que está suspenso para o jogo de hoje, Paulo Sérgio, depois Matheus Melo, que também está suspenso, o técnico Bruno Pivetti. Atlético Clube, que é uma forte equipe, formou de Glauco e Nayan, depois Douglas Pelé, que é lá de Arco Verde, Danilo, Edson, Yuri, Douglas Fumaça, Alanson Carioca, depois Rafael Conceição, Djalma, David Braga, depois Denilson, Paulo Vilheiro, que já jogou aqui no Náutico, depois Alisson e Jonatas, depois Neto Costa, o técnico Roger Silva. A arbitragem foi do Paraná, Murilo Obolino, o Náutico reclamou muito da arbitragem dele, auxiliado por Roberto Rivelino dos Santos Júnior e João Fábio Machado Brischiari, todos do Paraná. A renda foi de R$ 241.420 para um público de 14.620. O Náutico volta a campo hoje, fora de casa, lá no Castelão de São Luís. Nosso Futebol e Dazon transmite essa partida que começa às 19 horas. Sampaio Corrêa deve a campo de Rafael Mariano, Maurício, Betão, Itambé e Thiago Rosa, Gavi, Ferreira e Guilherme Escuro, que já jogou aqui no Nosso Futebol, Pimentinha, João Felipe e Nadson, técnico Zé Augusto. Náutico deve de David, Matheus Ludwig, Irã, Islan e Luiz Paulo, Souza, Marco Antônio, Patrick Alain e Gustavo Maia,
Paulo Sérgio dificilmente vai para o jogo. Cauã deve entrar nesse jogo com o Felipe Ferreira, técnico Bruno Pivetti. O árbitro será lá do Mato Grosso do Sul, Paulo Henrique Schleich no apito, Leandro dos Santos Roberto e Cícero Alessandro de Souza nas bandeiras. Vamos continuar por aqui que está tendo um probleminha, está travando hoje um problema de codificação e fica melhor quando está na arte apenas. Brasileiro da Série D, resultados da última rodada no Grupo A3, 13-2, Santa Cruz 0, América 2, Maracanã 1, Iguatu 1, Souza 0 e Potiguar de Mossoró 1, Atlético Cearense também 1. Classificaram 13, o Iguatu, o América de Natal e o Atlético Cearense. Olha só que três equipes ficaram ali, aliás, duas equipes ficaram com 18 pontos. Nos gols marcados, o Atlético levou melhor sobre o Souza. Já no grupo A4, Asa 2, Sergipe 0, Retrô 2, CSE 1, Jacuipense 3, Petrolina 0, Itabaiana 1, Juazeirense 2. Classificaram Itabaiana, Retrô, Jacuipense e Asa. E a segunda fase já começa nesse fim de semana com os jogos de ida. Hoje às 15 horas tem Jacuipense e Iguatu, 16 horas tem Tocantinópolis e Manauara. Olho nesse duelo aí porque o Retrô pode jogar contra um dos dois se passar. Real Noroeste Brasiliense, Novo Hamburgo e Maringá. Às 17 horas tem Precisa de Solimões e Altos. Às 18 horas na Arena das Dunas tem América de Natal e Retrô. Esse jogo será transmitido pela TV Brasil. Tem Manaus e Maranhão, Água Santa e Brasil de Pelotas, Misto e Portuguesa do Rio. E às 18h30 tem a Avenida e Inter de Limeira. Amanhã às 16 horas tem Asa e 13, Atlético Cearense e Itabaiana, Itabuna e Anápolis, Costa Rica do Mato Grosso do Sul e Cianorte. 17 horas tem River do Piauí, Porto Velho, Craque e Nova Iguaçu. Agora é mata-mata. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o Bloco Nacional. Campos Supermercados, agora em um novo endereço melhor e mais espaçoso, variedades de produtos e ainda mantendo os melhores preços e atendimentos da cidade. Padaria, produtos de limpeza, açougue, geral e muito mais. O Campos Supermercados Vila Bela, no antigo prédio, organizamos Campos e família. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira, muito atuante, justifica os quase 800 votos da sempre defendendo os interesses da população na casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Vavá, por honrar o mandato ao qual foi. No universo da festa tem tudo para a sua festinha bom, desde os acessórios até os presentes e mais produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José, ao lado da Catedral de Santa. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87 99201 9100. Da festa, a sua começa aqui. Vamos diretamente agora falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Resultados da 19ª rodada: Cruzeiro 2, Juventude 0, São Paulo 2, Botafogo também 2, Vitória 1, Flamengo 2, Fluminense 1, Palmeiras 0, Atlético Goianiense 1, Bahia também 1, Corinthians 2, Grêmio 2. Não tiveram esses jogos, né? Internacional e Fortaleza, Vasco e Cuiabá, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Criciúma e RB Bragantino, que eles tiveram compromisso, algumas dessas equipes, na Copa Sul-Americana. Mas teve um jogo que estava atrasado da terceira rodada, Criciúma e Fortaleza, que ficaram no empate em 1-1. Hoje, abrindo a 20ª rodada, a primeira do segundo turno, às 19 horas tem Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma. Às 20 horas tem Bahia Internacional, 21h30, jogo da TV, viu? Botafogo e Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo. Amanhã, às 11 horas, tem RB Bragantino e Fluminense. 16 horas tem Flamengo e Atlético Goianiense. Às 19 horas tem Grêmio e Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians e Cuiabá e Atlético Paranaense. Classificação: Botafogo lidera com 40 pontos, Flamengo tem 37, Palmeiras tem 36, Fortaleza 33, Cruzeiro e São Paulo 32, fechando o G6. Na zona de rebaixamento tem um Grêmio com 15, Vitória também com 15, Fluminense 14 e Atlético Goianiense com 12 pontos. Falando agora na Copa do Brasil, nesse meio de semana começa as oitavas de final, os jogos de ida. Na terça-feira, às 20 horas do Morumbi, tem São Paulo e Goiás.
Às 21h30 tem no Newton Santos, Botafogo e Bahia. Na quarta-feira, às 19 horas, na Liga Arena, tem Atlético Paranaense e RB Bragantino. No Rei Pelé tem CRB e Atlético Mineiro. No Maracanã, às 20 horas, tem Flamengo e Palmeiras. Às 21h30, no Antônio Scioli, tem Atlético Goianiense e Vasco. Na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Grêmio. E na quinta-feira, às 19 horas, tem Juventude e Fluminense. Falando agora da Copa Sul-Americana, que definiu os últimos classificados para as oitavas de final. O Internacional está fora, o Rosário Central segurou o empate em 1-1 no Beira-Rio e vai pegar o Fortaleza nas oitavas de final. Já o Bragantino classificou, venceu no Nabi Abichedi o Barcelona de Guayaquil por 3-2 e pega o Corinthians nas oitavas. O Atlético Paranaense também venceu na Liga Arena o Cerro Porteño por 2-1 e vai pegar o Belgrano. No Centenário, surpresa, o Racing perdeu para o Huachipato por 1-0, tinha vencido 3-2 fora de casa e perdeu nos pênaltis por 3-0, ou seja, não marcou gol. O Huachipato vai pegar o Racing Club. Do outro lado da tabela, o Libertad se classificou e segurou o empate em 1-1 com a Universidade Católica de Quito e vai pegar o Sportivo Ameliano. Na La Bombonera, o Boca Juniors venceu o Independente Del Valle por 1-0 e vai pegar o Cruzeiro na próxima fase. O Cuiabá foi eliminado, perdeu em casa para o Palestino por 2-1. O Palestino vai pegar o Independiente Medellín. E o Always Red venceu o LDU Quito por 3-1, mas tinha perdido o primeiro jogo por 3-0. A LDU vai pegar o Lanús na próxima fase. Brasileiro Sub-20, resultados da 15ª rodada. Atlético Goianiense 2, Santos 1, Fluminense 2, Corinthians 1, Flamengo 2, Botafogo 1, Palmeiras 1, Fortaleza também 1, Bahia 3, Cuiabá também 3, Internacional 2, Atlético Mineiro 0, Ceará 4, Atlético Paranaense 3, Goiás 0, Grêmio 2, São Paulo 0, América Mineiro também 0, Cruzeiro 1, RB Bragantino 0. E o jogo atrasado da 10ª rodada, Grêmio 2, Internacional 0. A 16ª rodada no próximo meio de semana, na terça-feira às 18h30 tem Flamengo e São Paulo. Na quarta-feira às 15 horas tem Santos e Corinthians, Internacional e Ceará, Atlético Goianiense e Fluminense, Atlético Paranaense e RB Bragantino. Às 16 horas tem Cuiabá e Cruzeiro. Na quinta-feira às 15 horas tem Fortaleza e Goiás, América Mineiro e Botafogo, Palmeiras e Grêmio. E às 17 horas tem Atlético Mineiro e Bahia. O G8 tem o Palmeiras com 35 pontos, Grêmio com 28, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fortaleza com 27, Flamengo com 25, Goiás com 24 e Ceará com 23 pontos. Campeonato Brasileiro Feminino definida a final. Bahia tinha vencido o Sport 2 vezes, 2-1 e 2-0, estaria na final. O 3B Sport jogando na Arena da Amazônia venceu o Juventude por 5-0. Neste domingo às 21 horas acontece o jogo de ida da final, na Arena da Amazônia, 3B Sport e Bahia. Já no feminino da A3 vai sair o campeão nesse fim de semana. Inclusive hoje, no Luso Brasileiro, tem Vasco e Paysandu. O Vasco venceu o primeiro jogo fora de casa por 2-1 e terá a vantagem do empate. Emoção não faltou nas finais do basquete feminino. O SESI Araraquara venceu na prorrogação de virada o Sampaio Corrêa por 73-65. O curioso era que o Sampaio Corrêa estava vencendo o jogo por 3 pontos de diferença quando teve esta sexta. Mas a bola ainda do SESI. Viu? Na segunda para 3 pontos! Aí empatou a partida e foi para a prorrogação. Parabéns ao SESI, que aí também esse jogo marcou o último troféu de Érica, que se aposentou e não vai mais jogar. Chegando agora com o placar da semana, no sábado pela Série D, Ipatinga 0, Portuguesa do Rio 2, Nova Iguaçu 3, Democrata de Sete Lagoas 0, Real Noroeste 3, Itabuna 2, Audax Rio 1, Serra também 1, Costa Rica do Mato Grosso do Sul 0, São José de São Paulo também 0, Santo André 0, Maringá 1, Pouso Alegre 0, Inter de Limeira também 0, Água Santa 1, Patrocinense 0, União Rondonópolis 3, Iporá 0, Craque 0, Misto do Mato Grosso também 0, Real Brasília 1, Capital Tocantins 0, Anápolis 0, Brasiliense 2, Rio Branco do Acre 1, Manauara 2, Porto Velho 3, Humaitá 0, São Raimundo de Roraima 1, Princesa de Solimões 2, Manaus 3, Trem 1. Pelo Campeonato Paranaense da segunda divisão, jogo de ida da final, Paraná venceu o Rio Branco por 1-0. No domingo, pela Série D, Maranhão 3, Fluminense do Piauí 0, Tocantinópolis 1, Motoclube 0, Águia de Marabá 0, River do Piauí também 0, Altos 2, Cametá 0, FC Cascavel 3, Avenida 0, Novo Hamburgo 1, Barra de Santa Catarina 0, Ercílio Luz 1, Cianorte 0, Brasil de Pelotas 2, Concórdia 1. Na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, Atlético Goianiense 2, Corinthians 1, Atlético Mineiro 3, São Paulo 2. Na terça-feira, pelo Sub-17, Flamengo 4, Goiás 1, Ceará 0, Botafogo 2, Palmeiras 0, Cruzeiro também 0, Palmeiras 3, aliás, Internacional 0, Cruzeiro também 0, Palmeiras 3, Fortaleza 0, Bahia 1, RB Bragantino 2.
Na quarta-feira, pelo Sub-17, América Mineiro 0, Grêmio 1. Atlético Paranaense 1, Santos 4, Fluminense 1, Cuiabá 3. Pelo Campeonato Amapaense, finalmente terminou o último estadual de 2024. O Trem foi campeão, venceu o Oratório por 2-1. E pelas Olimpíadas de Futebol Feminino, Nigéria 0, Brasil 1. Falar agora da agenda da semana. Hoje, pelo Sub-20, jogo atrasado, às 15 horas tem Grêmio e Atlético Paranaense. Pelo Mineiro, jogo de ida da final do módulo 2. Às 15 horas, Aimorés e Betim, as duas equipes já garantiram vaga na primeira divisão do ano que vem. Pelo Campeonato Paranaense da segunda divisão, jogo de volta da final. Rio Branco e Paraná jogam às 16 horas. O Paraná venceu o primeiro jogo por 1-0. Futebol masculino. A Argentina está jogando nesse momento que eu estou gravando. Está vencendo o Iraque por 2-1, 37 do segundo tempo. Está acontecendo também República Dominicana e Espanha. A Espanha está vencendo. Daqui a pouco ao meio-dia tem Uzbequistão e Egito, Ucrânia e Marrocos. 14 horas tem Israel e Paraguai, Nova Zelândia e Estados Unidos. Às 16 horas tem França e Guiné, Japão e Mali. Amanhã, pelo futebol feminino, tem ao meio-dia Brasil e Japão, Nova Zelândia e Colômbia. 14 horas tem Espanha e Nigéria, Austrália e Zâmbia. Às 16 horas tem França e Canadá, Estados Unidos e Alemanha. Pelo Catarinense da segunda divisão, jogo de volta da segunda fase, que é equivalente à quarta de final. 15 horas tem Tubarão e Juventus. O primeiro jogo foi 1-0 para Juventus. Na segunda-feira, pelo Catarinense da segunda divisão, jogo de volta. Às 20 horas tem Carlos Renault e Camboriú. Carlos Renault venceu o primeiro jogo por 1-0. Na terça-feira, pelo Sub-17, tem Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Santos e Flamengo, Cuiabá, Fortaleza e Bahia. Agora sim, às 16 horas, Cuiabá e Atlético Mineiro. Nas Olimpíadas de Futebol Masculino, 10 horas, Espanha e Egito, República Dominicana e Uzbequistão. Meio-dia, Ucrânia e Argentina, Marrocos e Iraque. 14 horas, Nova Zelândia e França, Estados Unidos e Guiné. 16 horas, Paraguai e Mali, Israel e Japão. Na quarta-feira, pelo Brasileiro Sub-17, quinta rodada tem Grêmio e Goiás, Botafogo e América Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras, Fluminense e Internacional, São Paulo e RB Bragantino, Corinthians e Ceará. Pelo futebol feminino, meio-dia tem Brasil e Espanha, Japão e Nigéria. 14 horas tem Austrália, Estados Unidos, Zâmbia e Alemanha. 16 horas tem Nova Zelândia e França, Colômbia e Canadá. E pelo Mineiro da segunda divisão, do módulo 2, melhor dizendo, tem a segunda divisão lá que é equivalente à terceira. Módulo 2, que é equivalente à segunda. Jogo de volta da final, 19 horas tem Betim e Aimorés. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Eu ia falar de Olimpíadas aqui, mas nossa câmera estava travando muito. Por isso que a gente mandou muita arte hoje. Mas o Brasil acabou de perder o jogo pelo vôlei masculino, 3-1 para a Itália. Foi um jogo até equilibrado. 2 pontos de diferença nos primeiros e segundos sets, só nos 3 e 4, que o Brasil ganhou o terceiro e a Itália ganhou o quarto, foi que teve uma diferença maior. O Brasil pega a Polônia na quarta-feira precisando vencer, viu? Senão o Brasil corre risco de ficar fora na primeira fase das Olimpíadas, no caso. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem Brasil e França no basquete masculino. 14 horas tem Brasil e Marrocos no voleibol de areia. E também hoje tem o Cachorrão, Guilherme Cachorrão, 20 para as 4, mais ou menos ali na final dos 400 metros na natação, pode pintar a primeira medalha do Brasil. Estamos encerrando o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos aqui. Eduardo do Universo da Festa, vereador Professor Bavá, Campos Supermercados e o pessoal da página Pesqueira Ordinário, Zé Maria Campos do Campos Supermercado. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo sábado. Bom fim de semana e uma semana abençoada. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou Bumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha,